A paz do Senhor a todos os irmãos. Que Deus vos abençoe ricamente. Que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, para quem não me conhece, sou o presbítero Wellington. Quero trazer uma mensagem ao seu coração, cujo qual essa passagem eu postei no grupo Verdadeiros Adoradores. E esperei que alguns irmãos comentassem essa passagem, que alguns irmãos falassem algo sobre essa mensagem, mas infelizmente ninguém comentou. Pelo contrário, botaram até outros vídeos lá diferentes, que não tem nada a ver com a palavra. E isso nos entristece, porque essa palavra nos demonstra e nos amostra como verdadeiramente uma pessoa que é convertida em Jesus, que tem a certeza que Jesus é o Senhor e Salvador, que tem a certeza que vai morar no céu, que tem a certeza que segue o verdadeiro Evangelho, ela tem essa certeza tão grande que sua vida não importa mais. O importante para ela é agradar ao Mestre. Não importa o que ela passe. Mas eu quero ler para você o versículo que eu botei no grupo, né, os qual nós fazemos parte, verdadeiros adoradores, e quero que os irmãos meditem um pouco. E eu sei que o que eu vou falar aqui é muito pouco, porque estou trabalhando agora, mas eu creio que é para que você venha meditar. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, dá para você pregar o ano todinho. Você que é pastor, você que é professor da escola dominical, isso é uma doutrina maravilhosa. Dá para pregar o ano todo, irmão. E quanto mais você for estudar, for buscar pelo Espírito o dom de aprender a palavra para ensinar, meu amigo, aí a palavra se torna infinita. Porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito, eu, Wellington, presbítero Wellington, creio conforme está escrito. Mas infelizmente eu quero ler para você e quero dizer que fiquei um pouco meio pensativo. E Deus disse, comente só um pouquinho. E eu quero mostrar algo para os irmãos se alegrarem. Atos capítulo 5 começa com a história de Ananias e Safira. Vocês lembram? Que eles venderam o terreno e quando foram entregar o dinheiro desse terreno, eles reteram uma parte e tentaram mentir para os apóstolos, cujo qual os apóstolos, ali cheios do poder e do Espírito Santo, ele fala, vocês não vieram mentir ao homem, mas ao Espírito Santo. E por que vocês deixaram Satanás colocar essas coisas ruins em seus corações? Porventura, o terreno não era teu? E se tu tivesse vendido o terreno, o dinheiro também não era teu? Cujo qual, olha para trás, tá, esses homens aí vão levar você para a sepultura. E assim um homem morre e depois, consecutivamente, vem a sua esposa, a mesma forma, e morre também. Há um grande temor na igreja. E depois a Bíblia vai dizer que os apóstolos faziam sinais e maravilhas com poder e autoridade, no nome de Jesus, e anunciando a Jesus o Salvador. Essa era a mensagem, não mudava, era a mesma. E hoje nós vemos muitos pregadores, muito inteligentes, pastores, irmãos querendo trazer uma revelação, e não tem revelação diferente a não ser o que já está escrito. Deus pode até usar você, eu, de uma maneira diferente, contando uma história diferente, mas a finalidade é aqui a palavra. Aprenda uma coisa que eu estou aprendendo. Esta palavra de Deus, ela não tem e nunca vai se moldar ao modo de nossas vidas, ao meu jeito de querer viver, ao meu jeito de querer ser. Não, pelo contrário, é para que eu venha ser do jeito que ela quer que eu seja. Porque aqui nos conduz à vida. Jesus nos disse, errais muito por não conhecer as Escrituras e nem o poder que nelas há. É por isso que meu povo morre, é por isso que meu povo perece, por falta do conhecimento desta palavra.
E hoje nós temos conhecimento, mas falta o entendimento espiritual. Jesus chegou a dizer também que como vocês interpretam, ou como vocês entendem a mensagem. Aí ele continua: errais muito, por não conhecer as Escrituras, nem o poder que nelas há. E tudo que Jesus fala, ele aponta para as Escrituras. Ele fala: está escrito. Você lembra da tentação? Come a pedra. Jesus disse: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou vem da boca de Deus. Amém? Eu vou repetir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do céu. Toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, Ele é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada pontiaguda. Ela é penetrante, mais do que uma espada pontiaguda, ao ponto de dividir juntas e medula, alma e espírito. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra. E eu quero ler para vocês, que eu já estou saindo aqui, mas eu sei que Deus está falando ao meu coração e ao teu. Atos capítulo 5, foi o que eu postei. Versículo 40. Chamaram os apóstolos, os açoitaram e lhe ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. Eles estavam presos porque estavam anunciando o evangelho. E prenderam eles justamente dizendo: não pregue nem ensine mais nesse nome. E eles continuaram pregando o evangelho, ensinando no nome de Jesus e fazendo sinais e maravilhas, irmão. Eles não foram presos porque eles estavam sendo rebelde à liderança, não. Não, irmão. Eles foram presos porque eles estavam obedecendo a Deus. Homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir. Eles foram presos porque estavam anunciando o evangelho. Eles estavam falando de Jesus, que só nele há salvação, que ele foi morto porque precisava salvar o povo de Israel dos seus pecados e o mundo inteiro. Eles foram presos, o anjo soltou eles. Quando o anjo soltaram eles, eles foram novamente para o templo ensinar, aonde eles foram jurados, foram como posso dizer, coagidos de não pregarem no nome de Jesus, não ensinarem mais. Estava prometido a morte, eu vou mostrar para vocês. Eles queriam matar os discípulos, os apóstolos, porque falava de Jesus. O versículo 40 que eu já li para você vai ver: chamando os apóstolos, açoitaram, lhe ordenaram que não falassem no nome de Jesus. Primeiro, quando pegaram os apóstolos, eles açoitaram eles, bateram neles, chicotearam os apóstolos e disseram: nós falamos que não pregue mais o nome de Jesus. Vou ler o versículo 41. Atos capítulo 5, versículo 41. E eles saíram do sinédrio, os apóstolos saíram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer. Eita, glória a Deus. Eu e você, irmão. Eu e você. Não vivemos ainda o verdadeiro evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo fala em certo lugar: vocês ainda não sofreram ao ponto de derramar seu próprio sangue por amor ao evangelho. Chamaram os apóstolos, açoitaram eles inocentemente, porque estava pregando a respeito de Jesus, e disseram: não pregue mais o nome de Jesus. Versículo 41. Eles saíram do sinédrio, depois que eles foram lá açoitados, chicoteados, eles saíram de dentro do sinédrio, de dentro do templo onde eles estavam, regozijando. Eles estavam sorrindo, cantando, alegre, felizes. E olha o que diz a mensagem: eles saíram regozijando-se
por terem sido considerados dignos de sofrer, meu Deus, afronta por esse nome. Eita Jesus, meu Deus, eu estou me segurando para não falar línguas estranhas, porque Paulo nos ensinou que devemos passar a mensagem de um modo que todos possam entender. E eu creio que Deus está falando tremendamente ao seu coração e ao meu, pela palavra dele, sem inventar nada. Está escrito, eles saíram do sinédrio depois que foram chicoteados, apanharam, saíram regozijados, alegres, cantando, dizendo, por ser dignos. Eles eram dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus, sofrer a afronta por este nome. Eles apanharam porque pregaram Jesus e saíram de lá regozijados, engrandecidos, felizes da vida, porque eles estavam sofrendo perseguições pelo nome de Jesus. Sabe por que eles fizeram isso? Porque Jesus em outrora já tinha falado, felizes são aqueles que vão ser perseguidos, felizes são vocês que sofrerão perseguições por causa do meu nome. Vocês vão ser felizes. E a Bíblia diz que eles saíram regozijados, que eles tinham a palavra de Deus guardada no seu coração. Homem cheio do Espírito Santo. Sabe quem foi? Quem apanhou aqui? Pedro, Tiago, João, estavam todos juntos. Os apóstolos estavam juntos. Eu não quero nem dar nome para não errar, tá bom? Já dei alguns nomes, mas os apóstolos estavam juntos. E apanharam todos. Saíram felizes porque apanharam. Escuta o versículo 42. E todos os dias, meu amigo, eles apanharam. Estavam jurados de morte. Me mostra esse versículo. Olha, vamos voltar aqui. Capítulo 5, versículo 33. Quando ouviram isso, eles se enfureceram e queriam matá-los. Eu vou ler o versículo 32. Os apóstolos dizendo, nós somos testemunhas deste fato. E bem assim o Espírito Santo de Deus, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ei, só tem o Espírito Santo quem obedece a Deus. Eu já vi muitos pastores dizendo que o Espírito Santo não sai dele. Verdadeiramente não sai. Certo. Ok, pastor. Ok, irmãos. Mas olha o que está dizendo. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vocês lembram de Davi? Davi chega ao ponto em dizer mais ou menos assim: Deus pode tirar o palácio, pode tirar a riqueza, pode tirar a fama, pode pisar em mim, possa fazer qualquer coisa que quiserem, mas eu te peço uma coisa: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, que me dá a salvação ou a alegria da salvação. Vou falar de novo. Davi disse: tira de mim o palácio, tira de mim o que você quiser, mas Papai do céu, meu Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, que me dá a alegria da salvação. Me dá a alegria da salvação, disse Davi. E os apóstolos, depois de falar isso, a Bíblia vai dizer que aqueles homens se enfureceram com ele, o sinédrio, e queria matá-los. Gamaliel intervém nisso aí. No versículo 39, Gamaliel diz: olha, se isso vem de Deus, não faça nada com esses homens, porque vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Eles chamam os apóstolos, açoitam os apóstolos, batem neles, e novamente diz para eles: não pregue mais o nome de Jesus. No versículo 41, eles saem alegres, porque foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. No versículo 42, eu vou ler: e todos os dias no templo
e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Oh glória, oh Deus. Vou ler de novo. Eu vou ler, não vou falar mais não, porque eu vou deixar Deus falar o seu coração. E todos os dias, depois que foram açoitados, ameaçados de morte, estavam jurados, viu? Pelo sinédrio, pela liderança espiritual, pelos doutores da lei, por homens que conheciam a lei, mas não viviam a lei, por homens que conheciam ou falavam que amavam a Deus, mas matavam aqueles que é de Deus. E hoje não é diferente. Hoje acontece a mesma coisa. Homens que nós elogiamos, que gostamos deles, mas quando você vai contra o ensino deles, porque eles querem guardar ou proteger algumas pessoas que eles amam mais do que a Deus, porque vivem no pecado, eles fazem a mesma coisa. E os apóstolos aqui não estavam acusando ninguém, os apóstolos aqui estavam afirmando que Jesus era o Senhor, que todos deveriam se converter, que ele foi morto pelo povo de Israel para trazer a salvação. Eles até catucaram um pouquinho a liderança, mas só que eles não tinham o Espírito Santo. Mas os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo e foram açoitados. Você está entendendo? Você que está passando dificuldade, por que está acontecendo isso comigo? Oh Deus, eu faço tudo o que tu queres. E quem disse que aquele que tem o Espírito Santo não vai passar necessidade? Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Estarei com você. Eita Jesus. Irmão, estou com vontade da glória bastante, mas só que eu estou trabalhando. Tem umas pessoas ali embaixo, mas louvado seja Jesus. Escute. Jesus afirmou, está escrito, e eu acredito como está escrito aqui. Não foi pastor que me falou. Não foi presbítero, não foi diácono, não foi minha mãe, meu pai. Jesus, a palavra de Deus. Creia nas Escrituras. Leia as Escrituras. Coma ela. Eita, Jesus Cristo. É sério isso? A Bíblia Eu queria falar só apenas do versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas Jesus está dizendo assim. Você lembra da passagem em Apocalipse, cujo qual João teve uma visão de um anjo descendo com um livro na mão. Ele bota o pé sobre as águas e sobre a terra. E o Senhor diz para ele: vai, pega o livro da mão do anjo. E João diz que vai lá e pega o livro da mão do anjo e toma. E em seguida diz assim: come o livro. Ele vai e come aquele livro. E João começa a relatar o seguinte: que ele toma o livro da mão do anjo, como foi ordenado. Ele come aquele livro. E quando ele come aquele livro, na sua boca era doce como mel. Mas quando desceu para o seu ventre, era amargo como um fel. Eita glória! No mundo tereis aflições. No mundo você vai ser perseguido. E escute só, irmão. Escute só isso que eu vou lhe dizer. Isso é sério. Isso aconteceu comigo agora há pouco. Viu? Eu sou testemunha viva também disso. Quando os homens não tiver nada para acusar você, quando você anda na verdade, e quem me acusou do que eu vou falar para você foi liderança, não foi qualquer irmão não, foi um pastor, mentiu. E o que Jesus falou foi o seguinte: quando não tiverem do que acusarem vocês, eles vão levantar mentiras, eles vão ter que mentir para acusar vocês de alguma coisa que vocês não fizeram. E eu estou aqui firme e forte. Sabe por quê? Não é porque eu sou bom demais não, é porque eu me apeguei aqui, ó. Na hora vem tristeza, vem desânimo, mas eu li a palavra. E Jesus afirmou: quando não tiveres nada de acusar vocês, vão ter que levantar testemunhas falsas, vão mentir contra vocês, contra vós. Alegre-se. 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 Olha que eu estou aqui no capítulo 5. E olha onde eu já estou indo. Já vai 20 minutos. Eu ia falar 5 minutos. Mas eu falo muito.
Mas eu sei que Deus está falando no seu coração de várias maneiras. No capítulo 6, vai dizer que a palavra de Deus crescia grande. As pessoas começaram a questionar, porque algumas pessoas estavam ficando para trás. Os discípulos vão orar e dizem, não é certo a gente deixar a oração e pregar a palavra para estar com essas coisas aí de divisão de dinheiro ou de qualquer outra coisa aí, de bens materiais para o povo. E eles oraram, levantaram pessoas ali dignas, pessoas cheias do Espírito Santo para fazer esse trabalho para eles. E eles continuaram pregando uma palavra. E um desses jovens que foram levantados foi Estevão, capítulo 6. Estevão sai pregando, a Bíblia diz que homens se levantaram contra ele. No capítulo 7 vai falar da discussão de Estevão. E Estevão está ali com eles falando. E a Bíblia diz que homens perdiam, porque Deus dava sabedoria tremendamente a Estevão e ninguém resistia à sua sabedoria pelo Espírito. E quando não conseguiram mais isso, trouxeram homens ímpios, mentirosos, e falaram contra Estevão, dizendo, olha, nós íamos dizer que ele disse que Jesus ia destruir o templo, ia destruir a lei de Moisés. Estevão nunca falou isso. E eles pegaram Estevão e mataram Estevão por mentira. Subornaram testemunhas falsas. No meu caso foi diferente. Eu quis fazer o que é certo. E o homem, para defender a sua doutrina, o seu erro bíblico, porque é amigo ou qualquer outra coisa, mas deixa isso para lá, já entreguei na mão de Deus. Mas eu tenho que dizer isso para você, é testemunho. Você tem que ter seu testemunho. Você tem que ter sua experiência de vida para viver o Evangelho. E esses homens aqui ficaram regozijados. Eu fiquei triste na hora. E tentei de todas as formas fazer algo para que talvez essa pessoa viesse dizer, realmente está certo pela palavra. Mas sustentou sua doutrina e está lá com sua doutrina. E o que eu faço? Eu só oro. Infelizmente eu sei que vai chegar o tempo da colheita. Não é? E muitos homens se pegam na graça de Deus e no amor de Deus. Hoje o amor do mundo é aquilo lá. Nem tudo é pecado. Deus ama todos. Mas o amor de Deus, ele condena. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo falando, o amor de Deus nos constrange a fazer o que é correto, não o que é errado. Nos constrange a viver do lado da verdade, não do que é errado. Nos constrange a apoiar aqueles que estão na palavra, e não naqueles que acham que estão, porque é meu amigo. Mas deixa isso para lá, irmão. Escute só. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então essa foi a mensagem que eu trouxe, que eu postei no grupo Verdadeiros Adoradores. E sei que Deus está falando no seu coração também. E quero que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E se porventura alguma coisa está dando ao contrário da sua vida, e você já se examinou, a vezes se examine-se o homem a si mesmo. Porque quando somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então alegre-se. A tribulação não é fácil, não. É fácil falar, mas viver é difícil. Eu passei por um período de tribulação agora, né, cujo qual fui acusado de uma liderança, cujo qual eu não pratiquei, não pratico e nem vou praticar para a glória de Deus. Estou firmado na palavra e creio que Deus é fiel e justo. E sei que Deus falou no seu coração. Então, para que nós podemos ser verdadeiramente servos de Deus, temos que ser como esses apóstolos, que foram presos, açoitados, maltratados, jurados de morte, porque estava falando que Jesus Cristo é o Senhor. Não desanime. Há uma recompensa no céu para mim e para você. Viu? E lembre, vou falar como o apóstolo Paulo falou. Está escrito isso. Ele disse, olha, não é como muitos vivem pregando ou anunciando aí que a vida do Senhor vai ser desse jeito. Não. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, se tivermos vivos, seremos arrebatados e se encontraremos com o Senhor nas nuvens com seus anjos. Amém? Então, para ir para o céu, ou você pode ser arrebatado,
ou você vai ter que morrer fisicamente, mas espiritualmente você está vivo para sempre na eternidade. Deu para entender? E a gente vê o seguinte: muitos crentes, muitos irmãos com medo da morte. A morte é uma passagem para a vida eterna. Se você não passar pela morte, é porque você foi arrebatado vivo. Vai se cumprir o que eu acabei de falar para você. Paulo falou: primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. A primeira ressurreição. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Não se preocupe, de um modo ou de outro você vai estar com o Senhor. Mas tem que estar aqui, ó, alicerçado nesta palavra. Amém? Louvado seja Deus, que Deus tenha falado do seu coração. Em um nome de Jesus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de trazer essa mensagem a vocês. Obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, em um nome de Jesus. Amém?